Aprender neuroanatomia em 7 horas. Nesse vídeo eu vou falar quais são as dificuldades de se aprender neuroanatomia, por que é importante e como a gente pode ensinar neuroanato nesse prazo tão curto. Então esse é o curso de neuroanatomia do IRADS. E como que é possível ensinar neuroanatomia em 7 horas? Esse é um curso rápido, prático e dinâmico. Ele é baseado num modelo de cérebro tridimensional, em que a gente vê todas as estruturas, a gente vê o cérebro real também, olhando de novo essas estruturas nos cortes axiais, e ainda a gente correlaciona com a ressonância magnética. Então são as mesmas estruturas sendo vistas de diversas formas, fixando o conhecimento, né? E para quem que é esse curso? Esse curso é voltado para qualquer aluno de graduação ou profissionais da saúde já formados que querem aprender neuroanatomia, gostam de praticidade e gostam da inovação com correlações entre os diferentes métodos. Ele não vai ser voltado para quem não quer se diferenciar no conhecimento, insiste em perder horas lendo livros, vendo aquelas figuras estáticas com diversos nomes ao redor, com uma imagem bem poluída, ou também para aquela pessoa que já tem um conhecimento aprofundado em neuroanatomia, mas quer aprender todas as vias cerebrais, os neurotransmissores, indo já para uma parte de fisiopatologia. Agora, o método funciona, o nosso método ele tem já demonstração por diversos alunos e pessoas que conhecem o método, né? Então você pode ver o Vitor, residente de radiologia do Hospital das Clínicas da USP, que fez todos os nossos cursos e falam que, sem exagero, os cursos são sensacionais e que ajudam muito. Ou Ana Paula, uma médica radiologista, que falam que os cursos são fantásticos, didáticos, dinâmicos e que ajuda muitíssimo ela no dia a dia. Mas também serve para médicos generalistas como o João, que falam que nossas aulas são muito práticas, né? Porque ele não aprende em anos na faculdade, ele consegue aprender em minutos com a excelência didática. Ou o Natan, outro médico residente em radiologia, que diz que o curso de neuroanatomia, sem dúvida, é o melhor que tem. Agora, antes de dar sequência nisso, eu vou falar uma pequena história. E essa história tem em consideração todo o meu processo de aprendizado na neuroanatomia. Depois de estudar 6 anos de faculdade de medicina, 3 anos como residente em patologia, 3 anos em radiologia, no meu último ano, na subespecialização em neuroradiologia, tudo sendo feito no Hospital das Clínicas da USP, eu estava participando sozinho, era o único radiologista de uma reunião clínica entre neurologistas, neurocirurgiões, e estávamos vendo um caso de epilepsia. E fui questionado no momento lá, exatamente em que giro estava uma lesão que estava gerando esse sintoma no paciente. E naquele instante eu fiquei receoso em dizer exatamente onde estava. Eu não me senti seguro e não estava certo, olhando aquelas imagens, onde estava a lesão. Então o chefe da reunião ficou bem bravo, né? A minha sorte é que tinha um neurocirurgião muito experiente que estava lá e falou exatamente onde estava aquela lesão. E eu me senti muito envergonhado, né? E não vou mentir, nesse processo todo eu perdi muitos fios de cabelo também. E por que aprender neuroanatomia é fundamental? Olha, a concorrência hoje é absurda. Não estou falando nem das áreas da saúde em geral, pegando só a área médica, né? Em 2022 já tinha mais de 300 mil médicos especialistas e quase 200 mil médicos generalistas no Brasil. Em 2023, só alunos de graduação de medicina são quase 250 mil alunos. É muita gente. E além disso, a neuroanatomia é o alicerce, é a linguagem básica para a neurociência. A gente fala português, fala fluente, essa é a nossa fluência. Na reunião, eu não estava fluente, eu não tive um alicerce tão consolidado para bater o olho e já responder qual a localização precisa daquela lesão. E eu não estava me diferenciando. Então foi por isso que eu tive que retornar todos os processos e reaprender neuroanatomia, de uma maneira que ficasse medular para mim, de prontidão. Agora, eu tive que voltar aos métodos tradicionais. O método tradicional tem muita coisa escrita, muitas figuras estáticas e com várias letras. Isso aqui é o exemplo do Ângelo Machado. Claro, é um livro fundamental e extremamente didático na área médica, mas ainda assim é um livro árduo e que demora muito para a gente aprender.
Eu não tive condições de aprender por outros métodos, então eu tive que voltar ao Ângelo Machado e recuperar todo aquele conhecimento que ainda estava me faltando. E você pega, por exemplo, até o mesmo Nether, né, que você tem figuras mais bonitas, né, ainda assim são figuras estáticas e com muitos nomes. Às vezes você vai procurar o nome, você não acha, você vai seguindo uma linha, você está procurando outra estrutura, e sem falar no preço, né? Um livro você vai comprar de neuroanatomia ou de anatomia é extremamente caro, né? Então, por que o método IRADS é diferente, né? Ele é baseado em 3 pilares do ensino, que a gente já falou: é o modelo tridimensional, é o cérebro real e a ressonância magnética. O modelo tridimensional é muito fundamental no aprendizado. Existem vários trabalhos mostrando o impacto desse ensinamento tridimensional no conhecimento médico, conhecimento da área da saúde. Ele ajuda na retenção do conhecimento ativo e também ele é muito auxiliar porque muitas vezes falta o material cadavérico para a gente ter o acesso a essas imagens, né? Então o nosso modelo tridimensional ele foi baseado em estudos humanos reais. Foram meses da gente preparando, elaborando o material até atingirmos um método eficiente, mostrando os detalhes tridimensionais reais com as variações anatômicas possíveis, como é de fato um cérebro humano real. Nele, além de a gente mostrar em 3D, as estruturas também são identificadas gradualmente com cores, tornando um método mais visual ainda e mais didático possível. E ele é gradual. Além disso, as principais estruturas internas também foram criadas, possibilitando seu reconhecimento tridimensional, o que facilita e agiliza muito o aprendizado. Além disso, a gente olha no cérebro real todas essas estruturas. Esse cérebro a gente vê nos cortes axiais com alta resolução, então tudo que a gente viu no modelo tridimensional a gente vê no cérebro real. Ele reforça o aprendizado, né? E a gente repete os nomes, as estruturas, a sua localização, consolidando assim os alicerces. E ainda a gente vai olhar tudo de novo na ressonância magnética. E por que é importante, né? Por que a ressonância de crânio precisa ser um bicho de 7 cabeças que ninguém quer chegar perto? Isso acontece pela insegurança e desconhecimento, né? Lembra da minha história? Eu passei por isso no final da fase de formação, depois de 13 anos de estudos. E por que isso aconteceu? Porque eu não tive, de fato, uma base sólida e a gente acaba esquecendo também, né? E eu precisava correlacionar todos os métodos. Eu precisava ter puxado da minha memória aquele conhecimento de neuroanatomia e ter visto daquele aspecto tridimensional na ressonância. Então, fazendo de uma forma sistemática, vendo o modelo tridimensional, o cérebro real e a ressonância, o aprendizado vai se tornar definitivo. O alicerce será feito e você terá a linguagem consolidada e a fluência no conhecimento da neuroanatomia. E além disso, a gente tem um bônus que é a neuroanatomia aplicada. No final do curso temos 3 aulas mais densas em que a gente exemplifica mostrando onde teria a lesão, os sintomas do paciente e onde essas lesões estão estruturadas dentro do cérebro. A gente mostra algumas lesões motoras, algumas lesões medulares e também falamos das lesões no território da artéria cerebral média, que é o território mais comumente relacionado aos infartos, né? E mostramos também a parte das afasias. É um conhecimento que a gente usa muito no dia a dia. E quais são as outras vantagens do nosso curso, né? Ele é um curso 100% online, com acesso imediato. Você vai ter 6 meses de acesso. O curso tem 7 horas de duração, mas você tem esses 6 meses de acesso e vai poder assistir às aulas novamente e consolidar ainda mais esse conhecimento. E se você não estiver gostando do nosso método, você tem 7 dias de garantia para pedir o dinheiro de volta. E claro, é um curso muito mais acessível do que o valor de um material didático, de um livro impresso ou de um curso presencial que você vai gastar com passagem aérea, gastar com o próprio curso, além das hospedagens e alimentação nesse período. E tem a vantagem de ser um método que já várias pessoas mostram que é eficiente, que ajuda na praticidade e na didática. Então,
Aprenda a neuroanatomia, comece a sua jornada nesse mundo fascinante agora mesmo, diferencie-se e aprenda os alicerces.